E aí, Dev, beleza? Então, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre como criar tópicos no Kafka pelo Spring Boot. É, Como sempre, eu vou utilizar aqui o meu tutorial disponível lá no meu blog, lucasalbertoni.com.br, e vamos começar. Eu vou seguir aqui o roteiro, então eu vou dar uma introdução de como funciona a arquitetura do Kafka, não a arquitetura completa, porque o Kafka é bem complexo, mas eu vou dar uma introdução aqui como funciona em geral os tópicos do Kafka, como que ele se relaciona com as partições, a réplica e o cluster em si do Kafka. Para isso eu tenho um desenho que eu vou mostrar daqui a pouco. E após eu fazer essa introdução, eu vou criar, alterar, consultar e excluir tópicos do Kafka que está rodando aqui na minha máquina, está rodando via Docker. Se você tem dúvidas em como rodar o Kafka na sua máquina via Docker, eu aconselho a você ou assistir meu outro vídeo, que eu explico ali como fazer isso, ou então ler o tutorial, ler meu outro tutorial que eu também explico ali como que você integra o Spring Boot com o Kafka, fazer a sua primeira integração. Aqui a gente já vai falar um pouquinho mais, aqui já é um pouco mais complexo. Então aí após isso a gente conclui aqui o vídeo. Então vamos começar aqui. Eu tenho esse desenho aqui que eu fiz para relacionar os tópicos com o cluster do Kafka. O que é um cluster, né? O que é o cluster do Kafka? O Kafka, por padrão, você já pode é, executar o servidor do Kafka em um cluster. O que é o cluster? Cluster é um conjunto de máquinas trabalhando como se fosse uma só. Então você pode ali configurar várias máquinas que são chamados de nós para você conseguir um melhor desempenho no processamento, porque ali cada máquina ali vai te ajudar no processamento. E o Kafka você pode ali fazer o cluster do Kafka tendo N máquinas. Então aqui no meu desenho eu criei um cluster do Kafka com quatro máquinas, como você pode ver. Máquina um, máquina 2, 3, 4. Então eu dei aqui no exemplo um tópico. Então o tópico ele vai estar relacionado às partições, e as partições vão ter podem ter réplicas em cada máquina. Então, o que que é cada coisa? O tópico em si é o tópico do Kafka que, na teoria, a sua aplicação vai fazer a integração. Então, você vai enviar mensagens para o tópico. O tópico ele pode ser dividido em um ou mais partições. Então, quando você envia a mensagem para o tópico, ela vai para alguma das partições, partição um ou partição 2. Na verdade, nesse desenho aqui, ela iria para a partição um ou partição 2, porque aqui eu considerei que eu tenho duas partições. E as partições, elas podem ter uma ou mais replicações. O que são essas replicações? Que são as réplicas, né? É a quantidade de máquina que você quer se comunicar para duplicar a mensagem. Então, por exemplo, nesse cenário, eu posso falar que a partição ela vai ter duas réplicas e eu posso falar que eu quero que escreva nessas duas réplicas. O que vai acontecer? Eu vou receber a mensagem, esta mensagem vai vir aqui para a partição um, por exemplo, e como eu falei aqui que eu quero duas réplicas da mensagem, então vai vir a mensagem para ser persistido aqui na máquina um e aqui na máquina 2. Qual que é o ganho disso? Caso dê algum problema aqui na máquina 2, eu não vou perder a mensagem. Por quê? Porque a mensagem vai estar duplicada aqui na máquina um. Então, essa é a vantagem de você ter as réplicas para armazenar as mensagens. Então, aqui nesse cenário, a gente tem duas partições e duas replicações para cada partição. Então, para você criar um tópico no Kafka, você precisa definir esses parâmetros. O nome do tópico, aqui no caso é um tópico um, e quantas partições você vai querer para esse tópico,
e quantas replicações você vai querer para cada partição. Então você define ali um valor de replicações quando você vai criar o tópico. A gente vai ver isso na prática para ter essas replicações. Então, basicamente, a estrutura do tópico no Kafka é assim. Eu também gostaria aqui de fazer um adendo em relação às partições. Aqui repare que tem duas partições. Isso significa que caso eu tenha eu tenha um consumidor para o Kafka, para esse tópico, eu poderia, por exemplo, ter dois consumidores, os dois com o mesmo Group ID. O Group ID é um mecanismo que o Kafka tem para agrupar consumidores e você poder ter mais de um consumidor trabalhando paralelamente. E então cada consumidor se conectará com uma partição. Então, aqui no caso, se eu tivesse dois consumidores, o primeiro consumidor leria as mensagens que chegariam na partição um e o segundo consumidor iria ler as mensagens que chegariam na partição 2. Então, então vale frisar que quanto mais partições você tiver, mais consumidores você pode colocar para ler as mensagens paralelamente. Mas lembrando que todos os consumidores devem ter o mesmo Group ID para evitar a duplicidade da mensagem, para evitar que os consumidores leiam mais de uma vez a mesma mensagem. Caso você queira ter vários consumidores e cada consumidor lendo a mesma mensagem, aí você teria que ter Group IDs diferentes para cada consumidor. Vale lembrar aqui também que essa quantidade de consumidores vai ser diretamente proporcional à quantidade de partições. Então, se eu tenho dois consumidores com o mesmo Group ID, significa que cada um vai ficar para uma partição. Porém, se eu coloco um terceiro, significa que o terceiro não vai ler de nenhuma das partições. Por quê? Porque eu já tenho dois e eu só tenho duas partições. Se eu quisesse que o terceiro começasse a ler, ou eu teria que parar um dos dois consumidores, ou eu teria que adicionar mais uma partição para o meu tópico, para aí sim o terceiro começar a ler. Basicamente, é essa estrutura básica que o Kafka tem relacionado ao tópico. Depois eu vou fazer outro vídeo mais detalhado sobre como que funciona esses consumidores plugados nas partições. Vou apresentar, mas nesse vídeo, por enquanto é isso. Bom, feita a introdução sobre o funcionamento do tópico para o cluster do Kafka, explicado ali o que é o tópico, partição, replicação. Agora nós precisamos começar aqui o nosso desenvolvimento. Então, relacionado às dependências, aqui como você pode ver, vocês podem ver no .xml, vai ter o actuator, a web, porque a criação, alteração e exclusão dos tópicos vão ser feitos via APIs, e tem a dependência do Kafka. Então, basicamente vão ser essas dependências. Caso tenha dúvidas, tem um tutorial, né, sobre como criar a sua primeira API. Vocês podem ver lá, ou então também tem um vídeo aqui no canal. Então vamos começar aqui criando essa réplica DTO, que vai ser a réplica DTO, o que seria esse DTO? É Data Transfer Object. São classes que têm os atributos necessários para fazer integrações. Então, aqui, por exemplo, esse DTO vai ser o objeto que a gente vai receber que na verdade vai ser o objeto que a gente vai retornar pela API. Então, eu já tinha comentado isso em outro vídeo e agora aqui nós vamos utilizá-lo. Então, esses DTOs geralmente são objetos que você cria para fazer integrações via sistemas. Então, você poderia ser uma estrutura de uma mensagem do Kafka, poderia ser a estrutura da requisição HTTP que você vai receber no corpo da requisição, e pode ser também aqui, igual no nosso caso aqui, vai ser o objeto de retorno da requisição HTTP. Então essa é a ideia do DTO. Então eu vou clicar aqui com o botão direito no pacote principal,
new package, vou criar aqui o pacote chamado .dto. Eu vou mudar aqui a forma de apresentação para hierárquico. E aqui dentro desse novo pacote DTO, eu vou criar aqui a réplica DTO. Clica com o botão direito em cima do DTO, New, Class, réplica DTO. Pronto, a classe que foi criada, eu abri ela. E aqui dentro do réplica DTO, eu vou criar aqui os atributos que vão ser o host e a porta. O host é aonde que essa réplica vai estar rodando, então é o nome da máquina que ela vai estar rodando. No nosso caso aqui vai ser sempre localhost, porque eu vou rodar aqui eu vou rodar aqui o servidor do Kafka aqui no localhost através do Docker. E a porta, private int, porta. E a porta que vai estar rodando. No nosso caso eu vou usar a padrão, mas a gente vai ver mais para frente, que é a 9092. Mas por enquanto são apenas esses dois atributos que a gente precisa criar, Ctrl+1 em cada linha, aqui no host, Ctrl+1, create, getters and setters, e Ctrl+1 aqui na porta também, create, getters and setters, pronto. Então aqui eu já criei o objeto que vai representar a réplica. Agora eu vou criar o objeto que vai representar a partição, que é a partição DTO. Clica com o botão direito em cima do DTO, New Class, partição DTO. Pronto, foi criado. Aqui eu já abri a classe. Dentro da partição DTO eu vou ter o número da partição e uma lista de replicações. Então aqui eu vou private int. Deixa eu só confirmar se eu usei o int mesmo. Sim, usei o int. Número da partição. Então, qual o número que vai se referenciar essa partição? Se ela vai ser a partição 0, 1, 2. E aqui, private list, Ctrl+ de espaço para importar o Java útil. Vai ser uma lista de réplica DTO e replicações, que esse é o nome que eu estou utilizando ali. Eu vou usar o mesmo nome. Então aqui Ctrl+1, create getters and setters. Ctrl+1, create getters and setters. Agora eu vou criar aqui o último objeto, que vai ser o nosso tópico. Então vai ser o tópico DTO. Tópico DTO. E ele vai ter o nome, private string nome. E ele vai ter uma lista Java útil de partição DTO. Partições. Ctrl+1 para o nome e Ctrl+1 para partições. Pronto. Agora a gente já tem aqui a estrutura que foi descrita lá no desenho. Eu tenho agora a partição, ou melhor, eu tenho agora o tópico. O tópico tem a lista de partições e cada partição vai ter uma lista de replicações, que são as réplicas. Sendo assim, então aqui eu já tenho a estrutura de DTO criada. Agora eu vou passar aqui para criar o controller. Então clique com o botão direito no pacote raiz, new package, .controller. Aqui eu vou criar o top controller dentro do pacote de controller, new class, tópico controller. Então aqui lembra que o controller é para referenciar a API. Se você tem dúvidas, novamente assista meu vídeo sobre minha primeira API. Vai ser o REST controller. Ctrl+ de espaço. Vou dar aqui como a URL vai ser o request mapping. Vai ser /tópicos. Ctrl+Shift+O para arrumar os imports. E eu vou começar aqui fazendo o put mapping. Por que usar put e não
e não post. Porque o put, ele tem a ideia de que eu vou incluir se não existir, ou eu vou sobrescrever se existir. Então eu vou fazer uma atualização se existir. E é isso que eu quero fazer aqui com o tópico. Então eu vou receber o nome do tópico e vou criar ou alterar ou substituir, né? O alterar seria o substituir. Então vamos seguir com o put. Então eu vou criar aqui o método público. Ele vai me retornar o tópico DTO e ele vai ser o criar ou alterar. Quais parâmetros que eu vou receber nesse método? Eu vou receber o nome, vou receber uma string nome, um integer, quantidade de partições e um integer, ou melhor, vamos usar o short, já vou explicar o porquê, quantidade de replicações. Esses três parâmetros, eles vão vir através da URL. Então eu vou usar aqui o @request param. Vou usar ele tanto aqui para o nome, quanto para a quantidade de partições, quanto para a quantidade de réplicas. Porém, esses dois últimos vão ser opcionais. Então eu posso colocar aqui required igual a false para os dois. Então eu vou ser obrigado a sempre passar o nome do tópico, mas eu não sou obrigado a passar o número de partições e o número de replicações. Aqui, caso eu não passe esses números, eu vou fazer o seguinte. Então, se eu não passar, então vou colocar aqui um if a quantidade de partições é igual a nulo, eu preciso colocar aqui um valor padrão, que o valor padrão vai ser -1. Por quê? Porque a gente vai ver ali que o framework, ou seja, o Spring aqui, ele usa esse -1 para identificar que, ok, ele não quis me passar um valor padrão. Então eu vou usar o valor que já existe lá no Kafka. Então o Kafka ele tem uma configuração padrão ali que vai definir quantas partições, caso você não defina. E eu vou seguir dessa mesma forma aqui com quantidade de replicações, que é a mesma regra. Igual a nulo, eu vou colocar igual a -1. Agora, feito isso, agora eu preciso efetivamente criar o tópico. Para isso, o Spring ele já tem aqui um bin disponível para ser usado, ou seja, a gente pode injetar a dependência dele. Então, posso aqui colocar o @outward private. Ele é chamado de Kafka admin. Então, a gente pode aqui usar o Kafka admin. Então, eu injetei essa dependência e eu vou utilizar ela aqui depois dos meus ifs. Kafka admin ponto create. O nome do método é esse daqui, ó, create or modify. E aqui ele repara que ele vai receber, você pode ver aqui que ele recebe um new topic. Então eu tenho que criar um objeto desse tipo aqui, new topic. Então vamos criar o objeto. Então aqui eu vou colocar o nome de new topic. Ctrl 1 em cima desse objeto, create local variable. Então criei aqui igual a new. Então aqui eu posso criar o tópico, mas eu não vou usar esse construtor aqui não. Eu vou usar aqui, na verdade, o construtor. Vou usar esse construtor aqui, que recebe o nome, o número de partições e o fator de replicação. Então, o nome, a quantidade de partições e a quantidade de replicações. Então, aqui, essa é a resposta do porquê que eu criei como short e não como int. Aqui, se você ver esse método construtor que eu estou utilizando, ele recebe um short. Então, por isso, sabendo disso, eu já criei aqui a variável como short, porque eu não preciso fazer nenhuma conversão.
Eu já posso utilizá-lo diretamente. Nesse primeiro momento, eu vou retornar aqui nulo. Então, porque eu não tenho ainda o método de consultar, então aqui para eu testar aqui o método de criar ou alterar, eu vou retornar como nulo. Então aqui eu já posso rodar aqui minha aplicação, posso clicar aqui com o botão direito em cima do application, run as Java application. Pronto, minha aplicação aqui iniciou. Um ponto aqui, repare que eu estou rodando minha aplicação e eu não configurei nada do Kafka. O porquê que eu posso fazer isso? Porque o Kafka, por padrão, ele roda na aqui, na verdade, o Spring Boot, ele entende que se você não configurou nada, ele vai ter uma configuração padrão, que no caso é o localhost com a porta 9092. Caso você esteja rodando o Kafka no localhost com a porta 9092, você não precisa configurar nada no Spring e ele já vai funcionar normalmente. Então é por isso que eu não configurei nada. Apenas precisei colocar a dependência do Kafka. Então, dito isso, vamos testar aqui se funcionou. Então, aparentemente, o nosso servidor subiu corretamente. Vamos aqui no Postman. Então, aqui em vez de get, eu vou utilizar o post. Oh, desculpa, na verdade é o put. Então, aqui vai ser a URL, vai ser http localhost 8080 tópicos. E eu quero passar aqui como parâmetro, vou passar aqui o nome. Vou colocar aqui meu primeiro tópico. Vamos criar primeiro só com. Eu só vou passar o nome, porque eu falei que é opcional, né? Esses dois parâmetros. Então, meu primeiro tópico vai ser o padrão que o Kafka definiu lá como partições e replicações. Então, vou mandar aqui um send. Então, aqui eu já recebi o retorno. Como vocês podem ver, é 200 ok. Ele não tem um corpo de resposta, porque eu estou retornando nulo. Então, aparentemente funcionou. Não deu nenhum erro. Aqui ele demorou um pouquinho para executar, mas ele conseguiu criar o tópico. Agora vamos fazer o método get para ver aqui se o tópico foi criado, né? Então vou parar aqui o servidor, cliquei aqui no vermelhinho, no quadrado vermelho. Agora eu vou fazer aqui um @getMapping, Ctrl barra de espaço, public. Então aqui no get eu vou retornar uma list, Java útil, de tópico DTO. E aqui eu vou chamar chamar de consultar. Aqui eu vou deixar para receber um nome e ele também vai vir da URL lá da URL. Então vai ser também vai ser um @request param. Porém eu vou deixar ele como opcional. Então required igual a false. Por que eu vou deixar ele como opcional? Caso não receba, acho que esse daqui ainda não importou, vamos ver aqui. Pronto, agora foi. Caso eu não receba esse nome, caso ele venha nulo, eu quero retornar a lista de todos os tópicos que existem no Kafka. Então esse daqui vai ser opcional. Então vamos começar aqui. Então aqui no caso, no criar alterar, eu já posso aqui usar esse método consultar, passando o nome. E aqui eu vou dar um ponto get first, porque eu quero que retorne apenas um, certo? Então com isso daqui eu já consigo retornar o tópico, após criar o tópico eu já consigo retornar o mesmo, o detalhe do mesmo. Então tá, agora vamos desenvolver aqui o consultar. Então, para desenvolver o consultar, a gente, dentro aqui do método kafkaadmin, você pode ver que nós temos, de começar a digitar aqui o topic, não tem aqui um método para listar todos os tópicos, eu tenho apenas o método que é o describe topics. Então, eu preciso passar aqui o nome do tópico de um ou mais tópicos para eu descrever os tópicos. Então, vamos usar esse método. Então, aqui se eu passar o nome,
ele vai descrever o tópico. Então aqui se eu der um return, e aqui eu posso fazer o seguinte. Então o que ele me retorna aqui? Describe topics. Ele vai me retornar um mapa de string topic description. Então vou usar esse mapa aqui. Então aqui eu posso usar esse mapa de topic description. Então, por enquanto, vamos seguir nesse caminho, usando o nome, mas lembre-se que ele não é obrigatório, então a gente vai ver como fazer de outra forma. Então tá, então ele retornou aqui, mas eu preciso transformar esse mapa na minha lista de tópico de TO. Então aqui eu posso usar o lambda. Aqui a partir do Java 8 a gente tem a opção aqui do lambda, então vou usar o lambda. Ponto. Eu posso utilizar aqui o key set, que daí o que vai acontecer? Eu vou listar aqui todas as chaves que existem, ponto. Aí eu posso aqui usar o string ponto map, que daí eu posso transformar então a chave. Como aqui eu estou listando as chaves, eu posso aqui transformar essa chave na verdade eu posso transformar agora em tópico de TO. Então aqui eu posso criar o objeto tópico igual a new tópico de TO. Então criado aqui eu posso retornar ele. E aqui eu posso no final dar um ponto toList. E aqui eu posso retornar esse lambda. Return esse lambda. Então teoricamente aqui ele já tem uma lista de tópico de TO retornando, porém agora eu preciso preencher aqui os atributos do tópico. Então aqui para preencher os atributos do tópico, o que eu vou fazer? Eu tenho esse mapa aqui que foi retornado do Describe Topics. Então, dentro do mapa, repare que ele é string topic description. Ele vai ser... e aqui eu tenho a chave desse mapa. Então, eu posso vir aqui, pegar esse mapa e receber o topic description. Topic description igual ao mapa topic description.get e utilizando a chave. Então aqui o mapa ele é chave e valor, então como eu tenho a chave eu consigo retornar o valor. Retornando o valor, agora eu posso utilizar esse meu valor do topic description. Então aqui no tópico eu posso dar um set nome, e aqui eu vou usar o topic description .get .name. Então aqui eu consegui colocar aqui o nome para ele. Agora nós precisamos colocar a lista de partições. Então list de partição de TO, partições é igual. Então aqui dentro desse topic description eu também posso utilizar o lambda, porque dentro do topic description tem aqui a partitions. E dentro da partitions eu posso usar o string, que eu posso usar o map. E aqui vai ser minha partition. E aqui eu posso criar a partição de TO. Partição igual a new partição de TO. Aqui eu posso colocar ponto .toList. E aqui eu posso retornar a partição. Então aqui agora já tem as partições. E dentro do tópico eu vou setar as partições com esse objeto aqui, partições. Então, beleza, então aqui eu preciso preencher os dados da partição.set, número da partição. Posso usar aqui o partition.
E agora eu preciso de uma lista de réplicas, de replicações, que é a mesma coisa que eu fiz aqui para as partições, eu posso fazer aqui dentro do Lambda para as réplicas. Então aqui eu vou eh, criar aqui uma lista de réplica DTO, replicações, igual, e eu posso aqui pegar a partition ponto réplicas ponto string ponto map, e aqui eu posso falar aqui que vai ser o nó, porque aqui se você vê a réplica, ele é uma lista de node, que é nó. Então aqui eu posso falar nó, coloco aqui a seta, abre e fecha chaves. Deixa-me ver aqui, réplica DTO, acho que ele não importou, agora importou, tá bom? Então aqui eu posso criar aqui a réplica DTO, réplica igual a new réplica DTO. E aqui eu posso retornar a réplica. E aqui eu posso colocar ponto toList. Vamos ver aqui que eu acho que eu esqueci alguma situação aqui. Vamos ver. Esqueci aqui colocar abre e fecha. Pronto, agora sim. Agora dentro da réplica eu preciso setar o host, o nó.host, e agora eu preciso dentro da réplica setar a porta, o nó.port. Então pronto, agora eu tenho aqui o objeto preenchido corretamente. Eu tenho ah, eu esqueci aqui também de adicionar dentro da partição. Então antes de retornar a partição, ponto set réplicas, replicações. Agora sim, eu tenho aqui então o objeto, eu tenho uma lista de tópicos que eu criei aqui através desse lambda, através do mapa que foi retornado desse describe topics do Kafka admin. Eu tenho agora, e dentro desse lambda eu estou transformando no tópico DTO, e dentro do tópico DTO nesse lambda ainda eu já crio as partições e eu crio as replicações. Agora está quase pronto, porém aqui lembra que eu só criei para um nome, né? Agora eu preciso buscar, quando esse nome não for preenchido, eu preciso adicionar uma lista de nomes, que é a lista que existe. Então, como eu disse, nesse Kafka admin você não vai conseguir encontrar a lista de tópicos que existem. Existe um outro objeto chamado, que eu vou dar auto-ard, private, Kafka admin client. Kafka admin client. Porém, ele não vem. Então, esse Kafka admin ele já foi criado pelo Spring Boot por padrão. Então, você não precisou configurar nada, porque nós estamos utilizando a configuração padrão do Kafka, que é o localhost 9092. Então, o Spring ele já entendeu tudo e já criou esse bin para a gente, esse objeto para a gente. Porém, esse daqui não é da mesma forma. Esse daqui nós precisamos criá-lo. Então, vamos criá-lo nas configurações. Então, vamos criar aqui um novo pacote, new package, dentro do principal, .config. E dentro desse pacote eu vou criar aqui uma classe, new class, Kafka config. Criei errado aqui. Vou usar aqui o F2, Kafka config. Então tá, aqui eu preciso anotar essa classe aqui com @configuration, que vai ser uma classe de configuração. E aqui eu posso anotar com @bin, um método público, que vai retornar o Kafka admin client. Dessa forma aqui que a gente cria os bins.
que o Spring vai utilizar depois para injetar a dependência. Kafka admin client. E aqui eu vou receber, aqui com o arroba autoard, vou receber Kafka admin, Kafka admin. Ctrl Shift O para arrumar o import. Então agora eu tenho aqui o Kafka admin. A partir desse Kafka admin, repare que eu vou conseguir criar o... Na verdade, eu vou precisar desse Kafka admin para pegar as configurações da conexão com o Kafka. Então aqui eu posso dar o return, que em uma linha só eu já consigo usar aqui o Kafka admin client.create. Aí eu posso aqui usar o admin client, na verdade é Kafka admin. Ponto, aqui o create. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos métodos. Que esse create. Não tá achando aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Então, create. Provavelmente é esse daqui. Kafka admin. Ponto, get configuration properties. Que na verdade ele vai me retornar um admin client. Então, na verdade, eu não vou usar o Kafka admin client, vou usar o admin client. Ctrl Shift O, pronto. E aqui eu também vou ter que arrumar. Então, aqui em vez de eu injetar o Kafka admin client, eu vou injetar o admin client. Admin client, Ctrl Shift O. Pronto, agora sim. Agora nós temos aqui o objeto injetado. Então, eu criei a configuração com o @bin e o @configuration na classe. E agora eu consigo injetar a dependência aqui no meu controller. E com isso, a gente vai ver aqui que esse admin client, ele tem então aqui dentro do get do consultar, admin client ponto list topics. Então ele tem esse método aqui, list topics. E dentro desse método, se eu der um ponto, você vai ver que eu tenho esse names ponto string. Vamos ver aqui se eu tenho o string. Não tenho, então toList. Esse names, deixa eu me ver aqui qual que é o tipo desse names. Ele vai me retornar um Kafka Future. Então vamos ver aqui que eu tenho get ponto. Na verdade, eu acho que aqui eu já consigo ponto toList to our vamos pensar, vamos usar aqui o string ponto toList. Pronto, agora sim. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui eu estou retornando, aqui eu estou usando apenas o nome, mas eu não vou querer usar o nome. Então eu vou criar aqui uma list de string. Então aqui nomes, mas eu não vou iniciar ela. Então aqui eu vou iniciar dependendo de como for esse nome, eu vou iniciar de uma forma ou de outra. Então caso esse nome for diferente de nulo, então o meu nomes vai ser igual a list.of nome. Então eu vou ter uma lista, só que com apenas um nome. Caso ele não esteja preenchido, ou seja, ele seja igual a nulo, eu vou então utilizar esse método aqui, esse lambda aqui. Então eu vou colocar aqui o nomes igual. Vamos ver aqui aparentemente. Eu tenho que aqui tratar a exceção. Vamos tratar a exceção. Eu vou, ao invés de eu... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar a exceção de caso qualquer coisa aconteça aqui, nesse meu método, então eu vou tirar esse tratamento de exceção aqui, Ctrl D para deletar, e aqui eu vou colocar tudo dentro desse meu try catch. Caso tenha alguma exceção, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar uma exceção por cima, que vai ser... Não vou criar aqui, a melhor prática seria criar uma nova exceção, mas para fins desse tutorial não vou criar. Então throws
New runtime exception. Não foi possível consultar os, os tópicos. Tópicos. Então pronto, aqui então com isso já não vai ter problema da exception. E aqui agora, ao invés do nome, eu vou passar aqui o nomes ponto to array string. Pronto, dessa forma aqui eu consigo transformar a lista de nomes em um array. E com isso eu tenho o meu método aqui concluído. Então agora eu concluí aqui o meu método de consultar. Aparentemente ele tem um... Vou tirar esse import que não está sendo usado. E beleza, então vamos testar aqui. Então, na verdade aqui eu fiz também uma mudança no criar ou alterar, então a gente vai testar as duas implementações. Clica com o botão direito do mouse no application, run as, Java application. Minha aplicação subiu, agora eu vou voltar lá para o Postman. Aqui eu vou criar o meu segundo tópico, mas dessa vez eu vou passar também a quantidade de partições. Eu vou passar com duas partições. Eu não vou passar a quantidade de réplicas porque eu não, na verdade eu não posso ter mais de uma réplica porque eu tenho apenas uma máquina no cluster, que no caso é o meu localhost. Se eu tivesse o cluster com 4 máquinas, igual estava no meu desenho, aí sim eu poderia passar aqui a quantidade de replicações mais do que uma. Mas como eu não vou conseguir fazer isso, eu vou deixar apenas a quantidade de partições como parâmetro. Deixa eu copiar e colar só para garantir que tá certinho. Então aqui eu vou criar o meu segundo tópico agora com duas partições. Vamos enviar e teoricamente agora é para retornar o detalhe do tópico criado aqui no meu response. Então, além do 200 OK, vai retornar aqui um corpo na requisição de resposta. Aqui pronto, retornou. Então aqui é o meu segundo tópico. Agora eu tenho, nesse meu segundo tópico, eu tenho duas partições. A partição 0, ela tá com uma replicação só, que é o localhost 9092, e a partição 1 também está com uma replicação só, que é a porta 9092, localhost. Então, beleza, aparentemente está tudo funcionando. Agora vamos testar o consultar sem passar nenhum parâmetro como nome. Então, vou aqui no meu navegador, http localhost 8080 tópicos e retornou. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho dois tópicos. O meu segundo tópico tem duas partições e o meu primeiro tópico tem apenas uma partição. Mas todas as partições têm apenas uma réplica, porque como eu disse, eu estou rodando aqui o cluster, o servidor do Kafka está rodando aqui na minha máquina, que é um cluster de apenas uma máquina. Então não tem como ter mais de uma replicação. Então com isso a gente acabou aqui o consultar. Vou parar aqui o servidor novamente e vamos fazer agora o último, que é o para deletar os tópicos. Então aqui eu vou criar um novo método com @delete, com a anotação @delete mapping. Então vai ser um método public void deletar. E aqui eu vou passar o nome. Porém, nesse deletar eu vou fazer de uma forma diferente. Aqui em vez de ser @request_param, vai ser @path_variable. A diferença é que ao invés de eu passar nesse formato aqui, com ponto de interrogação, o nome da variável igual o valor, eu só vou passar com barra e o valor que eu quero. Então vai ser essa a diferença.
Então aqui eu vou colocar aqui que eu vou ter uma variável chamada nome, que é o que eu tenho aqui. Então, o que eu receber aqui vai ser atribuído, então o que eu receber depois da barra vai ser atribuído para minha variável chamada nome. E aqui eu preciso anotar com arroba path variable, ou path variable. Ctrl barra de espaço, pronto. Agora, para deletar o tópico também é bem fácil, o Spring Boot já tem isso aqui no Kafka admin. Então, apenas eu preciso utilizar o objeto Kafka admin, ponto, delete, ponto, qual que era, método remove, será? Remove. Não, na verdade não é o Kafka admin, eu me enganei, na verdade é o admin client, ponto, delete, topic. É aqui, delete topics. E aqui eu posso list.of nome. Pronto, só dessa forma aqui a gente já consegue deletar o tópico. Então é bem fácil. Após criados os objetos, então a gente só precisa utilizá-los. Aqui agora eu posso clicar com o botão direito novamente no Application, Run As, Java Application. O servidor subiu, agora eu vou aqui no Postman. Vou criar aqui um terceiro tópico primeiro. Então aqui vou criar nome meu terceiro tópico. Vamos tentar criar. Criou. Então aqui se eu consultar, vou atualizar aqui. Vai aparecer 3 tópicos. Então aqui apareceu 3 tópicos, meu segundo tópico, meu primeiro tópico e meu terceiro tópico. Agora vamos testar o deletar. Então aqui eu vou aqui no, em vez de put, vai ser delete, que eu coloquei lá delete mapping. E esse meu terceiro tópico agora não vai ser mais aqui nesse parâmetro. Na verdade, eu vou tirar esse parâmetro, então aqui em vez de tópicos, ponto de interrogação, vou colocar barra e vou colocar aqui o nome do meu terceiro tópico. Agora eu vou enviar. Repare que eu recebi aqui como resposta dos dentes ok. E se eu vir aqui e atualizar os meus barra tópicos, repare que agora eu só tenho 2 tópicos. E com isso a gente concluiu aqui o cadastro. A alteração vai ser feita pelo mesmo endpoint do cadastro, o consultar e o deletar. Então nós fizemos as 4 operações, nós conseguimos fazer as 4 operações com os tópicos do Kafka. Por esse vídeo é isso que eu tinha para mostrar. Ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado nos seus estudos e até a próxima. Tchau.